Olá, eu vou mostrar para vocês como funciona o nosso módulo financeiro quando se recebe alguma coisa com cheque do cliente. Cheque dele pode ser um cheque próprio dele ou um cheque de terceiro. Então, onde começa o processo? Imagine só, tudo que você faz de venda, que você gera NF, ele cria um documento a receber, tá? Então eu vou entender que já foi criado uma NF de venda que tem aqui alguma coisa a receber e eu preciso dar baixa no que está em aberto. Então, o processo é o seguinte: você vem financeiro, aqui em movimento bancário, de caixa banco, e aqui, o que é essa telinha aqui? Aqui é onde eu vou dizer se eu receber alguma coisa, eu pagar alguma coisa, eu vou dizer aonde que eu entrou o dinheiro, onde saiu o dinheiro. Então, se fosse uma operação normal, de uma baixa normal, o dinheiro ia entrar ou no meu caixinha ou na minha conta bancária do Itaú, do Bradesco, tá vendo? Assim por diante. Como se trata de cheques, eu crio aqui no sistema um banco, eu chamo de banco, chamado cheques recebidos, aonde eu vou lançar esses cheques nesse banco aqui. É como se fosse uma gaveta, onde eu vou colocar o cheque na gaveta. Então, antes de colocar o cheque lá, eu vou lançar aqui nesse banco o cheque, tá? Então, vamos lá. Cheque recebido. O que ele pede aqui? Um símbolo. Como é recebimento, eu ponho RC. Aqui tem débito, crédito, que é a parte contábil, que para quem não utiliza contabilização não interessa. E documento a baixar. Então aqui sim, eu vou pesquisar o que eu tenho de duplicados a receber de algum período, posso colocar aqui o cliente, enfim, e vou pesquisar. Então ele me trouxe que eu tenho aqui em aberto algumas duplicados que eu tenho que receber, da Unis. Eu vou pegar essa como simulação. Então esse cara vai me pagar esse valor aqui com o cheque dele. Então eu vou clicar aqui duas vezes. Ele me trouxe o documento que eu estou baixando, que seria aqui seria a NF 587, para ficar mais claro. O valor, o credor que está aqui, que é o Unis, aqui é o valor que eu estou baixando, não tem nada de imposto aqui, mais. E aqui no histórico, ele já me demonstra para mim como sugestão. A NF que o cara pagou, eu posso vir aqui, baixado, por exemplo, baixado com cheque. Mas nem é aqui que eu vou interessar. A data do movimento. Então, o cara me deu um cheque hoje, então eu vou lançar aqui, 5/7/24, que eu estou lançando isso aqui agora. O pagamento pode ser em branco, ele sabe que é a mesma data. Mas o que importa agora aqui nesse momento, então eu vou gravar. Ó, o que o programa faz? Como ele sabe que eu coloquei um banco de cheque aqui em cima, ele vai abrir para informar qual que é o cheque que eu recebi. Então, qual é o número do cheque? Eu vou simular aqui um cheque número 888 do banco 237, do Bradesco, e a conta corrente que está lá no cheque que eu li, que é o número 12345. Tá? Então, estou digitando o cheque. O cliente, ele me sugeriu o seguinte: este cheque aqui refere-se ao cliente Unistest. Porém, o correntista pode ser a própria Unistest, que é um cheque dela mesma. Eu posso colocar aqui um cheque de terceiro. Imagine, imagine que a Unis me deu um cheque que ela recebeu de alguém e repassou para mim um cheque. Foi um cheque do José da Silva. Então, vou marcar aqui José da Silva para não esquecer de quem é o cheque aqui. O telefone, caso aconteça algo, para que eu vou ligar? Aqui é o telefone que eu vou informar para quem devo ligar, 11 51 82 8000, por exemplo, né? Da onde lá. O cheque é um cheque à vista, ou é um cheque predatado, o tipo ele é um bom para hoje. Data da compra, que seria a data da venda lá da NF que eu baixei. Aqui são dados adicionais que se eu enviar o cheque para o banco, para a custódia, enfim, isso aqui é para quem utiliza outros recursos, né? Então, estou lançando um cheque. Salvo. Às vezes, o cara, para pagar a dívida, ele me dá mais do que um cheque. Dá dois, três cheques que totalizam o que ele me deve. Se tiver aqui um outro cheque para ser lançado, eu venho aqui e lanço o 889 ou outro cheque, o valor do outro cheque e vou gravando, tá? Então, nesse processo aqui, já fechei, eu fiz a baixa,
Quer dizer, aquele cara que me devia a duplicata não me deve mais, porém, eu tenho aqui um cheque em minhas mãos que eu preciso ou depositar no banco para poder entrar dinheiro na conta, ou eu posso pegar um cheque e pagar para um outro terceiro. Um caso ainda mais complexo, tá? Mas vamos seguir o processo seguinte, então, agora. Se eu vier aqui em clientes e chamar a Unis Test, que é meu cliente, eu vou saber exatamente o que essa Unis me deve aqui de valores e tudo mais, enfim. Mas eu vou entrar aqui, ó, ficha financeira. Ó, aqui apresenta tudo que ela comprou de mim, se fosse aqui uma empresa que me compra alguma coisa, mas aqui ele vai aparecer tudo que eu vendi para ela, pendente ou já faturado, tá? O que eu devo para ela, o que ela me deve, mas o que eu quero te mostrar agora é que é isso aqui, ó, cheques a compensar. Eu simulei aqui alguns casos anterior, mas assim, ó, por exemplo, ó, a Unis já me deu aqui 3 cheques. Esse aqui é o último, ó, 888. Então eu sei que a Unis tem, eu tenho aqui cheques da Unis comigo. E o cheque não foi compensado e também não foi devolvido. Então você consegue por aqui já ter um controle dos cheques que você recebeu dessa empresa aqui, tá? Qual que é o processo normal de um cheque que você recebe? Você pega o cheque ou paga alguém ou deposita no banco. Aqui em financeiro, eu tenho aqui um relatório, que é, ó, cheques. Esse aqui, ó, o último aqui embaixo, cheques recebidos da loja. Porque eu utilizo aqui o campo loja para diferenciar aqui os cheques. Mas esse aqui, sempre que você receber um cheque de terceiro e quiser saber o que eu tenho de cheques aqui comigo, é aqui. O que ele pede? Para eu informar quem que é o cliente, que eu quero saber, só da Unis, ou do João, do José, ou não, põe aqui todos os clientes. Aqui eu ponho um período, vou pegar aqui agora do mês, vou pegar 1/1 de 2020, sei lá. Situação dos cheques, aqui eu tenho algumas opções, sem nenhum filtro, só se compensar, só compensado, então aqui eu posso selecionar alguns cheques e vou imprimir. O que ele me apresenta aqui? Todos os cheques que eu tenho aqui hoje comigo. Então, alguns já foram depositados, alguns foram compensados, né? Aqui é tudo teste, né? Mas esse, por exemplo, que é o último, é o cheque 888. Então, eu sei que tem aqui um cheque comigo. Então, é para que você possa saber o cheque que você tem em mãos dos seus clientes e por filtro. Ó, por exemplo, só os a depositar. Então, esses aqui são cheques que eu nem depositei ainda. Correto? O que eu falei, ele vai lá depois do banco, compensa, aí ele sai daqui e vai como compensado, tá? Então, o processo de controle de cheques é esse. Quando o cheque for compensado de fato, ou quando o cheque for devolvido por alguma razão, o que você faz? Você vem aqui em financeiro, recebimento, eu tenho aqui, ó, movimento de cheques recebidos, ó. Então aqui eu posso filtrar e localizar o cheque que eu tenho aqui comigo, ó, 888, por exemplo. Me traz aqui os dados do cheque. Eu posso dizer que o cheque ele foi compensado ou não. Aliás, aqui é a tela de movimento, né? Eu falei errado. Aqui onde eu lanço o cheque. Para compensar é a tela de baixo. Financeiro, recebimentos. De novo aqui, ó. Ó, compensação de cheques. Então, eu vou lá, pesquiso, ó, 888 é aquele que eu estava lá, por exemplo. Aí, se esse cheque for de fato compensado, deu tudo certinho, depositei e compensou, eu fui lá, no dia 5/7, eu depositei, e no dia 6, vou pegar aqui um exemplo, dia 6/7, ele foi compensado. Então, deu tudo bem, tranquilo. Ou então, eu depositei no dia 5, mas ele foi devolvido pelo motivo 11. Vou simular aqui o motivo 11 de devolução e vou gravar. Então, se eu voltar lá no meu cliente Unis Test, eu consigo vir aqui em ficha financeira, ele vai apresentar, me mostrar aqui esse cheque, ó, eu vim aqui na aba cheques, que o cheque que o cara me deu
foi devolvido. Aí cabe a ele me dar um outro cheque ou pagar de uma outra maneira. E se o cheque de fato foi compensado corretamente, eu faço um processo que eu vou dar a saída do saldo do banco cheque. Então ele vai sair, é um processo aqui de lançamento. Ele vai sair do banco cheque e vai entrar na minha conta corrente que eu depositei o cheque. Então, todo o processo de cheques aqui, ele é registrado e fica tudo gravado, ok? É isso aqui.